Queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Nós estamos aqui dando continuação nessa revista, que é a do segundo trimestre, né, que traz o título de O Tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. O Tabernáculo, o símbolo da obra redentora de Cristo Jesus. Essa é o título dessa revista do segundo trimestre. É muito interessante porque o tabernáculo é um símbolo, né, de Cristo Jesus. Hoje nós temos que trazer nossa adoração aonde? Na igreja, em Cristo Jesus, né, Lívia? Então, nós vamos dar continuação. Eu sou o Rodrigo, presbítero aqui na igreja Assembleia da Missão. Aqui está a minha filha Lívia e está nos auxiliando nessa pré-aula. Queridos, pode acompanhar aí, né? Conto com você. Queremos saber aonde você está, em que cidade, em que estado. Queridos, dá aí a sua sugestão, faça seu comentário para nós ficar sabendo, né, como que está aí e aonde você se encontra. É uma satisfação, né, Lívia, poder estar recebendo cada um de vocês. Então, queridos, vamos continuar aqui a lição. Bom, a segunda lição tem por título Os Artesãos do Tabernáculo. Texto áureo. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Verdade prática. O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Os objetivos específicos dessa lição no primeiro tópico, destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. No primeiro tópico a gente vê como Deus chama pessoas especiais para fazer obras especiais. No segundo tópico, elencar as virtudes dessas pessoas cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Então aqui nesse segundo tópico ele está falando de elencar. Lívia mesmo, o que é elencar, para nós ficar bem claro? Elencar vem no significado de listar, apresentar algo. Então, elencar quer dizer, nós vamos listar, né, todas essas benfeitorias desses homens aí. Que é como se fosse num filme, aí tem um elenco, tem o nome dos artistas, né, aquela coisa toda. Então aqui nós estamos falando sobre os artesãos e nós vamos elencar cada dom que é usado por eles aqui. Então vamos dar continuação. Terceiro tópico. Conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. O terceiro tópico é muito interessante a gente entender que todos esses talentos que foram elencados ali por esses homens especiais, todos esses talentos ele usou tudo para a glória de Deus, porque Deus ele vai te capacitar, vai te dar o talento, mas é sempre para nós usar para a obra e para a honra e glória do Senhor. E agora nós vamos dar continuidade aqui na lição. Primeiro tópico. Homens especiais para serviços especiais, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 31, nos versículos 1, 2 e 6. Então, olha só, esse primeiro tópico nós estamos vendo Deus falando que Deus chama homens especiais para obras especiais. E vamos dar continuação aqui sobre os artesãos do tabernáculo. O primeiro subtópico traz o título Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 2 e 6. O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalharem em toda sorte de obra em ouro, prata, bronze e madeira. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aí que Deus ele chama homens especiais, pessoas especiais para obras especiais. E aqui ele chamou esses dois homens, né, para fazer as obras do tabernáculo, Bezalel e Aholiabe. E esses homens, eles não eram propriamente da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá, da tribo de Dan. Então por quê? Porque Deus ele chama como ele quer. Ele chamou todos nós universalmente, né? Chamou todos para essa salvação, para essa obra, e também ele separou uns para obra específica, no caso que ele chamou esses aí. Segundo subtópico, a prerrogativa de Deus. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 1 e 2. Deus chama a quem ele quer para executar sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um.
Amém, queridos? Então aqui nesse segundo subtópico é interessante que Deus, ele está falando que ele chama pessoas como ele quer e capacita como ele quer, para a obra que ele quer. Então ele chamou todos nós para a salvação, não resta dúvida, né? Ficou bem esclarecido, mas ele tem uns que ele quer capacitar para a obra específica, no caso que ele chamou esses dois homens aí, né? Bezaleel e Oliabe, né? E também ele capacita. E também diz a palavra do Senhor que em Efésios capítulo 4, de 11 a 16, o Senhor, ele deu o dom a esses homens. Esses são as pessoas que foram capacitadas para a obra da igreja. Mas é só esses? Não, tem vários dons, mas esses aqui foram os que Deus deixou, né, para... vamos dizer aqui, listado aqui para a igreja. Já imaginou se ele fosse colocar todos os dons, todos os talentos, né, Lívia? Não ia nem caber na Bíblia. Então ele só listou esses aqui, que ficou, né, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, e assim por diante, para mestre, né? Então, você pode ser um chamado para ser um professor, né? Nós não sabemos que estamos aqui dando aula aí, você está dando aula aí na sala de aula, e quantos daí que vai sair aí recebendo esse dom aí de professores, de mestres, né? Então, vamos dar continuação aqui. Terceiro subtópico: a pluralidade do serviço cristão. Se encontra lá no livro de Romanos 12, versículos de 4 a 8, e a segunda referência é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10 e o 28. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidade de dons e talentos que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas. Então, a igreja nossa necessita desses dons, dessas pessoas. Então, Deus, ele pode chamar a pessoa para vários tipos de dons que tem na igreja. Ele pode usar, por exemplo, uma pessoa que trabalha de pedreiro para construir, ele pode usar uma pessoa na limpeza. Tudo isso aí é um dom que Deus vai usar. Deus usa a pessoa para fazer a contabilidade ali da igreja, pessoas na tesouraria. Todos esses aí são um dom que Deus está usando. Então não é só pastor, não é só pregar, não é só cantar, não é só tocar, não é só dirigir o trabalho, não. Deus usa pessoas como Ele quer. Então tudo isso é um dom que Deus usa. E aí Deus usa essa pessoa e Ele coloca nele a sabedoria, o entendimento, e Ele capacita cada um para a sua obra. E fazendo aqui uma referência à aula anterior, Deus ele pode chamar tanto para você ajudar na obra, assim como aquelas pessoas da lição anterior, eles traziam prata, o ouro. Então também tem os artesãos que ajudaram na decoração do tabernáculo. Os artesãos, pois é. E olha só, queridos, porque Deus, quem era para cuidar desse tabernáculo eram os levitas. Mas agora só os levitas que iam fazer toda essa obra? Não, o Senhor foi escolher outros homens de outras tribos, né? Mesmo assim ele chama nós. Ele chama nós, cada um, você pode ter um talento aí de quê? Usar o dom de quê? Da oração. Eu me falo que eu sou intercessor. Isso é um dom que Deus me coloca na oração. Outro lá para pregar, outro para cantar, outro para trabalhar na limpeza. Então tudo isso aí, mas todos esses dons, nós temos que ser usados para a honra e glória do Senhor. E agora nós estamos no segundo tópico: cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, dos versículos de 3 até o 5. Primeiro subtópico: cheios do Espírito para realizar a obra, versículo 3. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Para realizar uma obra especial, nós temos que estar capacitados, né, pelo Espírito Santo. E Ele capacita. Então, queridos, nós não precisamos de ficar com medo, falar assim, mas eu só sei, eu não sei cantar. Mas Deus capacita.
Ah, eu não sei tocar, mas Deus capacita. Agora, Deus, nós temos que ver que Deus também ele vai usar pessoas especiais. Então, às vezes nós pensamos assim, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Queridos, mas não é só isso que tem para fazer na casa do Senhor. São vários os talentos, são vários dons. Então, Deus, ele chama, quando ele chamar você para obra específica, ele vai capacitar, ele vai colocar a sabedoria, o Espírito Santo é a sabedoria, e Deus vai nos capacitar para toda boa obra que ele tem para fazer, e ele usa cada um como ele quer. Por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar que nós não podemos pegar o passarinho e colocar ele dentro d'água, e nem colocar o peixe também, na árvore. Deus, ele capacita. Se Deus for usar o passarinho dentro d'água, ele vai capacitar o passarinho lá dentro. Se ele for usar o peixe na árvore também, ele vai capacitar. Mas não precisa disso, não é verdade? Porque se tem outros talentos, outra pessoa, Deus vai usar para aquele talento ali. Por exemplo, às vezes nós ficamos encaixados num lugar que nós se sentimos alegres naquela posição ali. Se a pessoa está na portaria da igreja, é uma honra. Então, tudo isso aí, essa obra que a gente vai fazer, que Deus nos chama, que Deus chamou especificamente, ele vai nos capacitar, Agora nós temos que toda essa honra, toda essa glória, toda essa capacitação vem do Espírito de Deus, para a obra de Deus. E agora nós vamos para o segundo subtópico. Habilidades especiais para obras especiais. Na igreja, há muitos trabalhos que requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. Então, queridos, olha só, porque aí Deus, ele chama, ele capacita, e todo aquele que foi chamado, nós temos que ter agora essa busca, de esse conhecimento, porque se eu for chamado para me cantar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que buscar no Senhor ali para me aprender, porque como é que eu vou chegar lá na frente se eu fui chamado para aquilo ali e eu não estou tocando direito? Ou para cantar, se eu fui chamado para pregar, e aí eu não sou um pregador, no meu caso, e aí como é que vai pregar? Se eu for chamado, então, para tudo aquilo ali, Deus vai capacitar, e a gente também vai estar de acordo com aquele chamado que o Senhor nos proporcionou ali. E agora, terceiro tópico. Usando talentos para a glória de Deus. Os talentos ou habilidades de Bezalel e Aholiabe. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Assim, revestidos do Espírito, passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário. Glória a Deus. Queridos, esses dois que foram chamados, homens especiais para a obra específica de Deus, Bezalel e Aholiabe, eles foram chamados para a obra específica. E Deus chamou eles, e eles tinham sabedoria. Deus viu que neles tinha uma sabedoria, no coração deles. Qual é a sabedoria que nós temos que ter, queridos? A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, que Deus, ele está capacitando ele ali, mas ele já tinha no coração dele a sabedoria, e Deus colocou o entendimento deles, mas essa sabedoria é o temor a Deus. Então, todos nós temos que ter esse temor a Deus. Amados, é interessante, saber que Deus, ele vai capacitar. Mas para isso nós temos que ter essa sabedoria, que é o princípio da sabedoria. O mínimo que nós temos que ter, queridos, é essa sabedoria já no nosso coração. Qual é essa sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque se nós recebemos um talento, se nós recebemos um dom, e aí nós vamos usar em outras coisas e não vamos glorificar a Deus, vamos usar para a nossa própria glória, para a nossa própria vaidade, aí, queridos, aí não está de acordo com o que Deus fez com Bezalel e com Aholiabe, que eles fizeram tudo isso, mas para a glória e para a honra do Senhor. Último subtópico. Segundo subtópico, os talentos revelados na igreja. Mateus 25, versículo 14 e 15. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus. Cada crente
é dotado, né, de habilidades, né, de dons e talento para trabalhar na obra do Senhor Jesus. Se você foi chamado para você trabalhar, para você pregar, pregue de acordo, né, que está na palavra do Senhor. Se você foi chamado só para ficar na portaria, que honra, amados. Faça tudo isso para a glória de Deus. Se você foi chamado para limpar a igreja, se você foi chamado para limpeza, se você foi chamado para cantar, para louvar, faça tudo de acordo que foi chamado pelo Senhor. Porque Deus, Ele escolheu cada um de nós e Ele colocou já em nosso coração essa alegria de fazer tudo isso e servir o Senhor através do Espírito Santo com alegria para a honra e para a glória de Deus. Então, queridos, queridos, aqui nós vemos aqui na revista também, o escritor ele coloca aqui uma ilustração muito bonita, muito interessante que faz dentro da Bíblia, né, que foi feita por Jesus. Bom, o nome é a parábola dos talentos. O homem rico distribuiu vários talentos aos servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, ele esperava receber retorno dos servos. Então, a mensagem que essa parábola quer trazer é que quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou. Então, queridos, para finalizar aqui, para finalizar a sua aula aí, que essa ilustração, e Deus, Ele deu um talento para cada um. Não pode nós chegar diante da igreja e falar que nós não temos nenhum talento. Temos. Deus usa cada um, Ele deu um dom, um talento. Agora, cabe cada um, né, trabalhar tudo isso para a glória de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos, às vezes, fazer para a nossa vaidade, mas não. Ele capacita, falando aqui da obra, esse moço mesmo, ele deu um talento para cada um, e ele quer, quando ele voltar, Jesus, quando voltar, ele quer encontrar cada um com o seu talento, usando de acordo da forma que ele pediu que fosse para a obra do Senhor. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, e até a próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, curte, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para poder receber as outras aulas. É isso aí, um grande abraço. Paz e graça a todos vocês. Até o próximo vídeo.